Olá, meus queridos! Vamos dar sequência a esse assunto que é tão importante e que a gente participa de uma maneira que nós nem percebemos realmente, né? Quando a gente fala fluxo de energia, que é um assunto que a gente já tem trabalhado, como que essa energia, de onde vem essa energia, né? Quando a gente fala lá dos produtores, como é que ela percorre por outros seres vivos, e nós participamos disso diariamente. É o que nos mantém vivos, né? Então, vamos começar a falar de quando a gente pensa no ecossistema. O que é um ecossistema? O ecossistema é, por exemplo, observem essa imagem. O que ela mostra para vocês? Mostra diversos seres vivos interagindo entre si, né? E essa interação, muitas vezes, não é uma interação bonitinha, ninguém gosta de ver um animal matando o outro, porém, essa interação ela é necessária, né? A sobrevivência de muitos indivíduos dependem, às vezes, diretamente da morte de um outro ser vivo, né? Outros não, outros vivem decompondo restos de outros seres vivos, mas existe no ecossistema todo esse fluxo de energia, né? Essa energia que, por mais que ela vai diminuindo, ela vai passando entre esses seres vivos. E é isso que nós vamos entender. Só que antes da gente pensar em como essa energia ela é passada, a gente tem que entender como que os seres vivos eles se relacionam. Relação, né, uma interação. Como é que essas interações acontecem entre seres vivos? Quem ajuda quem pode prejudicar quem para se dar bem nessa vida? E é mais ou menos isso aí que acontece entre os seres vivos, e isso que a gente chama de relações ecológicas, né? Relações ecológicas nada mais são do que essas relações que acontecem entre seres vivos que podem ser da mesma espécie ou podem ser também de espécies diferentes. E essa relação ecológica sempre há um objetivo para que ela aconteça. Sempre dá certo? Depende, né, gente? Vamos pensar, depende de quem está ganhando nessa relação ecológica. Se a gente pensar em um leão, né, predando lá, pegando uma zebra, pô, foi legal pro leão, né? E pra zebra, pergunta pra ela se deu certo, né? Então, nem sempre todo mundo se dá bem. Às vezes envolve prejuízo de algumas espécies. Outras vezes, uma relação ecológica, todo mundo ganha. Legal, duas espécies estão se ajudando, dois seres vivos estão se ajudando, todo mundo ganhou. Ou, às vezes, uma ganha e para outra, tanto faz, não sei, né? E quando a gente começa a pensar nessas relações, vamos partir do primeiro conceito que a gente tem em ecologia, quando a gente fala de população. Olha na imagem aí, o que vocês estão vendo? Eu estou vendo vários indivíduos de uma mesma espécie. São diferentes? Claro, né? Ser da mesma espécie não define que eles são iguais de maneira alguma, mas são de uma mesma espécie. Podem se reproduzir, podem deixar descendentes. Esse é o conceito básico de uma população. Quando nós temos indivíduos de uma mesma espécie vivendo em um determinado local, né? Aí provavelmente é uma imagem de São Paulo, né? No centro de São Paulo, num horário de bastante movimentação. Vamos agora começar nas relações ecológicas em si, né? Deixando os conceitos de lado, vamos falar primeiro da colônia. Gente, deixa eu falar uma coisa. Isso aí é uma caravela, tá? Nome popular, caravela. Não sei se já viram, né? Se já tiveram a honra de passar por elas na beira da praia. Cara, isso queima que é uma beleza. Existem aí, né, algumas informações de queimadura de segundo grau. É bem complicado a queimadura por esse quinidário aí. Não vamos entrar nos nomes, tá, por enquanto. Mas isso aí é uma colônia. Quando vocês olham essa colônia, nossa, que bicho da hora, colorido. Eu acho lindo, eu acho a caravela muito louca, toda colorida, toda fashion. Mas não é um ser vivo. A caravela, ela é formada por uma colônia. O que é isso? Indivíduos de uma mesma espécie. Porém, eles são grudadinhos, gente. O corpinho é grudado, né? São anatomicamente unidos. E aí, todos esses indivíduos formam um só, que é esse aí que a gente vê. E aí, essa caravela, então você tem lá a parte, o indivíduo que é para alimentação, o indivíduo que é para reprodução, o indivíduo que é para locomoção, mas, lembre-se, de uma mesma espécie e unidos pelo corpo, ok? Sociedade, né? Sociedade a gente lembra de abelha, a gente lembra de formiga.
É da mesma espécie? Sim, é da mesma espécie. São grudados? Não, não são grudados. Eles têm uma divisão de trabalho. Cada um faz uma coisinha, cada um tem a sua função, né? Rainha tá lá, linda para reprodução, soldado, operária sempre trabalhando, o macho também contribuindo para a reprodução, operária lá catando alimento para todo mundo. Mas todo mundo tá num único objetivo, mas não são grudados como a gente estava vendo na colônia, tá? Cada um pode ir lá, curtir seu rolezinho, dar sua volta, depois volta a viver junto, depois separa. Isso é uma sociedade, tem que ser da mesma espécie. Ela é legal, todo mundo se dá bem e não são unidos entre si, que nem era aquela regra lá da colônia. As formigas têm algo muito legal, não sei se vocês já repararam, né? Dá até, você vê formiga, tá toda formiga passando pelo mesmo caminho. Vocês já se perguntaram como é que elas conseguem? Todo mundo passa pelo mesmo caminho? Elas são demais. Elas deixam os feromônios, que são substâncias químicas que acabam guiando. Então elas têm essas trilhas, né? Elas sabem sair lá do formigueiro, sabem voltar, sabem buscar alimento. Seres muito interessantes. Ai, gente, vamos lá para a predação. Tubarão branco, Carcharodon, Carcarias. Eu sou apaixonada por tubarão, sou apaixonada pelo tubarão branco. Nesse caso, o que a gente fala para essa foca? O que a gente fala? Coitada, né? E pro tubarão branco? Gente, tubarão branco é tubarão branco, né? Não dá pra gente... Eu não tenho que falar sobre esse ser, porque esse ser, ele tá acima de qualquer outro ser de todas as espécies viventes do planeta. Eu sou apaixonada. Olha essa fileira de dentes que ele tem. Enfim, dá pra entender o que é predação, né? Alguém se deu mal? Sim, quem se deu mal aí? Não precisa nem falar, né? Então, na predação, o que acontece? Uma espécie mata a outra, então, ó, espécies diferentes, pra se alimentar. Infelizmente, alguém aí não se dá. Parasitismo. Parasitismo, sabe aquele amiguinho, né? Que fica lá te parasitando, pegando a tua matéria, pegando as tuas questões, pegando tudo que você fez bonitinho e você é super legal, vai lá, ele não faz nada e você deixa ele copiar tudo? É um parasita, tá? Lembra disso. Parasitismo, o que acontece? Espécies diferentes. Pensa, essa não tá matando a outra, assim, diretamente, não tá lá comendo a outra, mas ela vai se alimentar às custas dessa outra espécie. Piolho é um exemplo de parasitismo, né? Diversos vermes são exemplos de parasitismo. Aí a tênia, gente, olha essa cara dela. Então, isso aí, imagina isso aí grudado no seu intestino. Olha o tamanho que pode chegar uma tênia. Tênia não é algo legal. Tênia é quando a gente ingere de carne de porco ou carne de boi que não foi bem preparada, não foi bem cozida, né? E a gente ingere esses cistercos aí, que lá no nosso intestino começa, olha lá, ele gruda, tá vendo essa imagem um pouquinho maior que tá do verme adulto? E cada um desses segmentos do corpo da tênia, porque a tênia é uma, viu? Não são vários, só que ela pode ter metros de comprimento. Cada um desses segmentos vai se reproduzindo, porque é hermafrodita, e vai liberando mais ovos que vai contaminando o ambiente, o animal ingere e esse ciclo recomeça aí. Enfim, não é legal? Tem tratamento? Tem tratamento. É incômodo? Deve ser, né, gente? Dá pra você imaginar um verme desse vivendo no seu intestino. Não é legal. Então, por isso, né, do cuidado ao ingerir carne, né? Tem que ter esse preparo, esse cozimento ideal aí, que seja de uma procedência, que tenha uma origem que a gente conheça, ok? Competição. Ah, todo mundo já passou por um episódio de competição na vida, né? Nem sempre a competição, ela é algo, assim, que envolve só a natureza. A competição, ela pode... A gente enxerga a competição, né? Às vezes as pessoas competindo por uma vaga de trabalho, competindo por uma vaga no vestibular, né? Por uma vaga na universidade. É a competição. Não necessariamente é sempre da mesma espécie. A competição pode acontecer entre indivíduos de espécies diferentes. Quando, por exemplo, estão brigando por território, né? Estão brigando por abrigo, brigando por alimento. Competição, então, ela pode ocorrer por diferentes motivos, né? Inclusive quando a gente fala da mesma espécie, pode ocorrer até para reprodução, dois machos brigando por uma fêmea. Aí nós temos uma imagem de dois... Olha que lindo urso polar, o bicho bonito. Eu não faço ideia por que eles estão brigando, eles não me contaram, mas aí pode ser por alimento, pela fêmea, pelo espaço, tá? Então, competição também não é... Vai ter um prejuízo aí no final. Alguém vai acabar sendo prejudicado, alguém vai perder nessa briga, né? Infelizmente. Vamos falar de mutualismo. Mutualismo é quando a gente pensa em relações que são, vamos pensar, obrigatórias.
Para que essa relação exista, aconteça, essa interação entre seres vivos tem que ser obrigatória. Por exemplo, esse aí é um mutualismo trófico. Esses são os líquens. Os líquens vocês devem enxergá-los, por exemplo, em troncos de árvores, né? Geralmente em regiões menos poluídas, porque os líquens eles gostam de ambientes que não são poluídos. Aí você olha para o líquen aí no tronco, você fala, nossa, é um líquen, é um ser vivo. Não, né? Não é. São dois seres vivos unidos e eles formam essa relação obrigatória para formar esse terceiro, que é o líquen. Então nós temos, por exemplo, uma alga, um fungo, são duas espécies diferentes, se unem, as duas trabalham em conjunto e formam uma terceira espécie, que é o líquen. A alga, o que ela vai fazer? Fotossíntese. O fungo, o que ele faz? Pega a água do ambiente. Olha que legal, os dois trabalham junto e está lá formado o líquen. Mutualismo defensivo, aí também. Não chega a ser tão obrigatória, porque essas duas espécies podem aí se separar. Mas quando elas estão juntas, é bem legal. Principalmente para quem? Para o peixe palhaço. O que esse cara faz? Olha que bonitinho. Ele vai lá, essa daí é uma anêmona, né? Prima lá daquela caravela que eu já tinha mostrado para vocês. Ao redor dela, ela é cheia de toxina, cheia de substância tóxica. Mas o peixe palhaço, ele consegue se proteger dessa substância tóxica. Essa substância tóxica não faz mal para ele. Então, para ele não ser predado por outros animais, o que ele faz? Fica lá escondido nos tentáculos aí das anêmonas. E se outro bicho chegar aí perto? Vai se ferrar, porque vai ser atingido por essas substâncias tóxicas. Então, isso aí é um mutualismo de defesa, é um mutualismo defensivo, tá? Então, na verdade, aí tá funcionando para um abrigo, né, para defesa. Olha essa abelha cheia de pólen. Pensem, qual é a vantagem para a planta que liberou esse pólen? A abelha não vai ficar só nela. A abelha vai lá em várias outras plantinhas. Cada vez que ela vai em outras plantas que são da mesma espécie, ela leva esse grão de pólen, que é uma estrutura reprodutora. Pronto. Tá aí fazendo uma propagação dessa espécie. Então, na verdade, tá sendo um transporte, tá caminhando com esse pólen, tá levando esse pólen para outros locais. Exatamente, tá fazendo a dispersão dessa estrutura reprodutora, visando o quê? Reprodução, ok? Esse é o mutualismo dispersivo. E é isso, gente. Espero que tenha ficado claro os conceitos básicos das relações ecológicas. Não esqueçam de estudar. Estudem com atenção, estudem com vontade e não esqueçam, né? Coloquei uma imagem bonitinha de um parque, que da natureza nada se tira além de fotos, nada se deixa além de pegadas e nada se leva além de lembranças. Lembrem-se disso, né? Ao visitar não, tratem o planeta dessa maneira, ok? Um beijo no coração de vocês.